Dr. Sérgio Ávila, a crise, não podemos começar esta entrevista sem falar desta crise, que é uma crise que afeta Portugal e cujos contornos não se sabe ainda onde irão parar, mas já que se adivinha que o ano 2014, em função do Orçamento de Estado, tão ou mais restritivo do que os anteriores, nos trará. Os Açores têm-se posto um pouco, embora sofrendo os efeitos da crise, e por isso estando aqui, têm-se posto um pouco para além da crise, ou seja, tem havido uma série de intervenções que de alguma forma têm ajudado a criar pequenas almofadas. Ainda assim, esta crise sente-se. Não, sente-se e sente-se muito. E há efetivamente uma redução significativa do rendimento disponível. Essa redução do rendimento disponível se entra em duas grandes razões. A primeira foi uma contração muito significativa do efeito multiplicador das instituições bancárias, da banca, sobre a economia, que reduziu substancialmente a moeda em circulação. E ao reduzir a moeda em circulação, reduziu a disponibilidade financeira e, por isso, a capacidade de consumo. Em segundo lugar, há uma retração no âmbito das próprias remunerações, e as declarações ainda esta semana do Primeiro-Ministro em relação a 2014 apontam que, para que o princípio para o próximo ano é um reforço da redução das remunerações e, por essa via, uma contração ainda mais acentuada do consumo interno. E isso tem implicações, particularmente ao nível da atividade económica que se exerce para a satisfação do consumo interno. Se o consumo interno reduz, essa atividade económica tem necessariamente que ter uma retração. E isso, efetivamente, já, ao longo dos últimos anos, por razões que identifiquei, e será no próximo ano ainda mais acentuado. O Governo Regional, nos últimos 3 anos, ou de há 3 anos a esta parte, tem vindo, não é exatamente o mesmo governo, porque houve eleições por meio, mas é uma continuidade, até inclusive o titular da pasta das finanças, pelo Estatuto, tem havido uma preocupação de se criarem programas que de alguma forma ajudem a minimizar os efeitos da crise. Este parece um processo dinâmico que praticamente todos os meses há novos sistemas e novas linhas de apoio a este mundo, quer seja o mundo do emprego, que essa é uma preocupação social, quer seja ao mundo das empresas, que necessariamente são também quem cria esse mesmo emprego. Estes programas estão a funcionar em pleno, têm conseguido trazer os empresários a este mundo, têm conseguido ajudar a minimizar estes... Têm conseguido atingir os seus objetivos, mas o objetivo destes programas é impossível ser de outra forma, é, de alguma forma, minimizar esses efeitos desta conjuntura externa. Nunca se poderá ser de anulá-la. Há um problema, é um problema estrutural que se manterá no próximo ano e espero que não se prolongue muito, que é um problema, como referi, da procura interna, do consumo interno, que tem uma retração em si. As medidas que foram agora anunciadas forem efetivamente para a frente, ao nível da redução significativa das pensões, ao nível da redução das remunerações dos próprios funcionários públicos, terá um efeito ainda mais devastador sobre a atividade económica e sobre o consumo. Isso implica também a necessidade de uma reorientação da atividade das próprias empresas. As empresas alavancaram o cresceram nos Açores ao longo dos últimos 15, 20 anos em função do crescimento do consumo interno. Não havendo uma perspectiva de crescimento do consumo interno, as empresas, para terem sucesso ou para sobreviverem, têm necessariamente a alterar a sua forma de agir no mercado. Tem que haver cada vez menos empresas cuja atividade assenta no consumo interno e tem cada vez que haver mais empresas cuja atividade assenta na procura de novos mercados e naquilo que se chama a capacidade de exportação. Porque se o consumo interno e a procura interna reduzir, para a mesma capacidade instalada terá menor rentabilidade ou não terá a capacidade de sobrevivência na sua globalidade. E podendo o Governo agir sobre o apoio às empresas, não resolve o problema estrutural, que é o problema do rendimento disponível versus, como consequência, redução do consumo interno, redução da procura interna. As empresas têm que necessariamente reorientar
sua atividade, aquelas que puderem fazer para novos mercados. E esse trabalho está a ser feito, essa mudança de paradigma empresarial? Isso tem que, primeiro, é fundamental que as próprias empresas estejam incutidas desta realidade. O mundo, para além desta conjuntura, o mundo muda significativamente e cada vez mais. E, portanto, uma empresa que assenta a sua atividade na mera comercialização de bens, ou seja, compra e vende, não transforma, não acrescenta valor, com as novas formas também de comercialização que existem, tem que se ajustar a essa realidade. Nós conhecemos muitas empresas que tinham sucesso, ou que eram sucesso em função de um conjunto de várias gerações que tinham uma atividade em função de uma determinada realidade do mercado. Se essa realidade se altera, se a empresa não se adaptar às novas realidades, não terá necessariamente o sucesso que teve no passado. E, portanto, cabe aos empresários também essa capacidade não só de adaptação, mas o grande desafio das empresas da região é deixarem de ser empresas meramente comerciais, ou seja, em que compram e vendem exatamente o mesmo produto sem incorporar valor, em empresas que produzem efetivamente. Nós temos muitos empresários que são essencialmente comerciantes e que não são empreendedores no sentido em que não acrescentam valor à sua atividade empresarial. E, evidentemente, ao não acrescentarem valor, terão cada vez mais dificuldades no mundo, por um lado, mais competitivo, onde aquilo que hoje se tinha que comprar num sítio, um estabelecimento estava localizado, bem localizado, hoje, se calhar, se compra com a distância de um clique em qualquer parte do mundo. E, portanto, não podem agir da mesma maneira. E há aí uma reestruturação que tem necessariamente que ser feita. Neste momento, também se está contagem crescente para aquilo que virá a ser o próximo quadro comunitário de apoios que entrará em vigor em 2014. Já se sabe que os Açores vão ter mais dinheiro disponível. Também já foi dito que na vigência deste quadro comunitário haverá uma reorientação da sua aplicação, correspondendo um pouco também ao que as câmaras de comércio têm vindo a pedir, de que parte desse dinheiro não seja aplicado em investimento público, mas canalizado para apoiar as empresas. Aparentemente há aqui uma janela de oportunidade para muitas empresas e para muitos empresários, para a região, mas há aqui uma condicionante que é a questão do crédito, porque cada projeto terá que ter uma comparticipação e essa comparticipação de investimento é uma comparticipação que depende muitas vezes da banca e do crédito. Como é que tudo isto vai funcionar? Eu penso que a matéria do crédito bancário os bancos em Portugal tiveram um ajustamento que tiveram que fazer por imposição externa e por um problema que tinham de excesso de alavancagem. Isso foi feito ao longo dos últimos 2 anos. Esse processo penso que estará concluído. Não voltaremos ao tempo nunca do crédito fácil, muitas vezes irresponsável, mas também o processo de ajustamento dos bancos entre aquilo que emprestam e os depósitos que está a concretizar. Portanto, o que eu acho em relação a esta matéria é que no futuro não voltará a haver por parte da banca aquela facilidade que houve no passado, mas também não, acho que também isso não era positivo, porque gerou supostamente muita capacidade empresarial, depois viemos a descobrir todos que não tinha nada de capacidade empresarial, era de acesso fácil à banca e depois gerou negócios, alguns deles bastante ruinosos e que não tinham nenhum sentido de existir. Eu penso que nos próximos anos, haverá crédito bancário. Agora, haverá crédito bancário para projetos que sejam rentáveis. Ou seja, haverá maior rigor na análise? Sim, os bancos têm necessariamente que o fazer, mas também cabe às empresas demonstrarem que o financiamento bancário não é para financiar uma situação de desequilíbrio, que não faz sentido, estará só a adiar um problema e a acumular e fazer crescer um problema, mas sim terá de ser para investimentos que efetivamente sejam produtivos e sejam rentáveis. Isso passa por também as empresas abordarem a sua relação com a banca numa relação de
alguém, banca, que lhes pode apoiar a terem rentabilidade e não financiar-lhes a sua falta de rentabilidade. Essa diferença importa ter e ser consistente. O segundo aspecto essencial no próprio sistema de incentivos, o problema não está no disponibilizar apoios para o investimento. Esses apoios vão existir e serão bastante reforçados. A questão base é que, e as empresas e os empresários também têm que perceber isso, é que não faltará apoios ao investimento. O problema não está no investimento, o problema está na rentabilidade desse investimento. Temos que mudar substancialmente algumas regras dos próprios sistemas de incentivos. Nós não podemos continuar a apoiar investimentos em áreas que sabemos à partida que não vão crescer. E se calhar estamos a incentivar um excesso de oferta que levará a curto e médio prazo ao encerramento de muitas empresas. E, portanto, temos que passar à prática aquilo que todos defendem, mas que têm todos que passar à prática, que é os incentivos ao investimento devem ser em áreas com potencial de crescimento. E as áreas com potencial de crescimento são essencialmente as áreas que levam à exportação ou à redução de importações. Ou seja, no fundo, à produção de bens transacionáveis. E não a investimentos em bens não transacionáveis para o consumo interno ou para a procura interna, que, como já referi, não tem perspectivas de crescimento nos próximos anos. Portanto, tem que ser significativamente mais seletivo. Ainda assim, o Estado-região representou sempre e tradicionalmente no nosso tecido económico uma parte importante. As infraestruturas provavelmente não serão ou não continuarão a ser uma prioridade para a região, mas continuará neste quadro comunitário. Haverá as infraestruturas que sejam necessárias. O quadro comunitário tem uma dotação financeira que permite à região cumprir integralmente aquilo que tenha planeado fazer em termos de infraestruturas. Aquelas que estão incorporadas na Carta Regional de Obras Públicas, aquelas que estão na agenda tecnológica, aquelas que estão na agenda social para a aquisição de emprego e competitividade empresarial. Portanto, nós temos os recursos necessários para fazer face ao cumprimento integral dessas agendas. Agora, não vamos fazer infraestruturas por fazer. As infraestruturas têm que responder às necessidades que existem. Se já tem uma escola feita, não vou fazer só mais uma escola só por fazer. Nós não vamos solicitar, não vamos enquadrar a construção de infraestruturas por necessidade de ter um mercado de construção com determinado padrão de oferta. Não, as infraestruturas servem às pessoas. Vamos fazer infraestruturas que sirvam às pessoas, não infraestruturas em função de algum interesse eventual que existe em aumentar o setor da construção. O setor da construção, que é um setor importante e tradicionalmente importante, que enfrenta dias de tempestade nos Açores, até face à mudança desse paradigma que acabou de referir e até às próprias linhas gerais que a União Europeia já traçou para o próximo quadro comunitário. A construção civil deixará a prazo de ser um dos setores mais importantes na economia regional, sendo progressivamente substituída por outros. O setor da construção civil não é um setor propriamente económico. O setor da construção civil é um setor que existe não como objetivo final, mas como um meio para atingir um objetivo. Eu referi, quer dizer, nós vamos investir nas infraestruturas que consideramos públicas, que sejam necessárias para o desenvolvimento da região, e não vamos fazer infraestruturas por as fazer. Por outro lado, existe aqui uma outra componente, que era 50% do setor da construção civil, que era o setor privado, nomeadamente ao nível da habitação. E com uma população que nos Açores está instável, não se pode estar a construir, as pessoas fazem uma habitação para a vida. Portanto, há um limite de procura desse mercado, que foi interrompido de forma mais abrupta pela falta de acesso ao crédito, que acredito que nos próximos anos será retomado. Aliás, os indicadores nacionais apontam que já nos últimos meses deste ano houve uma retoma na aquisição de habitações, de compra de habitações, mas evidentemente será progressivo e terá como limite a necessidade das pessoas. As pessoas não vão comprar casas se não precisarem delas. Deixarão de comprar porque o banco deixou de emprestar. Se progressivamente o banco retomar a sua capacidade de empréstimo, isso não quer dizer que se retome o princípio passado, porque houve com um crédito a baixo custo, houve durante alguns anos aqui um fenómeno, que foi o crédito era muito barato e era muito fácil. Logo, todas as pessoas acabaram por optar por fazer a sua casa. Mas essas pessoas que acabaram por fazer a sua casa não é um mercado dinâmico. Fazem uma vez, não fazem mais.
E, portanto, não se pode perspectivar, as empresas de construção não podem perspectivar, porque o facto de ter havido durante alguns anos, por um conjunto de fatores, esta grande procura de construção de novas habitações, isso não se perpetua, porque no limite terminará quando todas as pessoas tiverem a sua habitação. E houve aqui um desajustamento do mercado onde a oferta cresceu mais que a procura. E como houve uma interrupção que via das dificuldades da banca da procura, esse ciclo foi acentuado. Poderá haver aqui um reajustamento, mas nunca para os padrões que aconteciam há anos, que não são repetitivos. Doutor, o doutor não se tem cansado de pôr em evidência que as contas da região e o comportamento geral da região face quer à Madeira, quer ao próprio país, são, ou é este comportamento exemplar, ou seja, quer em termos de recursos ao financiamento externo, quer em termos de contas internas, os Açores aparecem como uma zona do país modelo. Quer falar-nos um pouco sobre... Tem necessidade de demonstrar isto, porque, de facto, a ideia que muitas vezes transparece para os continentais é de que os Açores são um peso morto, ou são um fator até de complementar de instabilidade financeira a nível da República. É por isso que tem esta necessidade de quase ciclicamente fazer ver que os Açores são diferentes, têm sido diferentes e continuarão a ser diferentes? É assim, eu penso que ao longo dos últimos 2 anos temos que distinguir as coisas de 2 períodos. Até há 2 anos atrás, a imagem que o país tinha era das regiões autónomas. E muito por efeito da Madeira, que tinha as características dos seus dirigentes, muito mais visibilidade. A concepção que o país tinha das regiões autónomas era um pouco aquilo que correspondia à imagem que tinha da Madeira. Aquilo que aconteceu na Madeira em 2012, aquilo que aconteceu desde meados de 2011, com a vinda aliás, o que aconteceu na Madeira em 2011, e aquilo que aconteceu em função da Troika ter vindo para Portugal e ter quantificado isso tudo, acho que hoje em dia essa questão não se coloca. Sei, isso tenho certeza, que não só as instituições europeias, nomeadamente os que compõem a Troika, e as instituições nacionais, os governos da República e todas as instituições de supervisão a nível financeiro nacional distinguem completamente a realidade dos Açores da Madeira. A diferença é abismal. Como dizia ainda muito recentemente o membro da Troika, a situação dos Açores são peanuts, e a expressão é dele em relação à questão do país e da Madeira. Portanto, essa diferenciação foi conseguida ao longo dos 2, 3 anos. E, portanto, hoje em dia penso que quem está informado sabe perfeitamente que a realidade das duas regiões autónomas são completamente diferentes. A diferença é abismal, como também é dos Açores em relação ao país. Nós não fomos parte do problema que o país tem. Do país e onde a Madeira contribuiu para além daquilo que devia para esse problema. Nós nunca fomos parte do problema. Não somos um peso para o país. E isso penso que neste momento está perfeitamente demonstrado, e aquilo que se conseguiu manter, por exemplo, com esta negociação do novo quadro comunitário de apoio e com a própria lei de finanças regionais, com a nova versão da lei, demonstra perfeitamente isso. Quer dizer, as instituições nacionais e internacionais reconhecem que os Açores é um caso completamente à parte e diferente do resto do país em termos financeiros. Ou seja, para além dessa componente política que é necessariamente importante, também há, em função deste reconhecimento que acaba de referir, reflexos positivos quando os Açores precisam de alguma coisa, ou de recorrer aos mercados. Sim, isso acaba por acontecer, e isso é que é a vantagem. Não podemos ter boas contas para ter um diploma na parede. Nós não nos interessa ter boas contas se isso mesmo se refletir na vida das pessoas, essencialmente se refletir no conceito de estabilidade e de não necessitar. Por exemplo, a Madeira, o que aconteceu nos últimos anos, a Madeira é dramático. A Madeira teve um incremento brutal, teve que ter um incremento brutal dos seus impostos,
A Madeira teve que ter uma redução brutal de investimento público e da despesa pública e está sujeito a um ajustamento com consequências gravíssimas para o povo madeirense e assim mesmo está acontecendo com eles. Portanto, nós aqui não temos essa necessidade desse ajustamento violento e brutal que tem acontecido, com as nossas dificuldades que as temos, com as nossas limitações que são muitas, temos conseguido, por um lado, que os outros não nos obriguem a ter restrições que se impõem aos próprios. E, por outro lado, também, nós conseguimos, com os nossos recursos, procurar minimizar esses efeitos que vêm de fora, mas que nos afetam também a nós. Sr. Doutor, em relação às relações com a República, para além de pequenas questões, sem significado maior, este relacionamento tem sido tranquilo? Na componente financeira, então, o relacionamento com a República tem uma vastidão de áreas que... Sim, eu estou a falar da área financeira. Da área financeira acho que nós temos uma enorme, assim, nós temos uma enorme credibilidade junto às instituições nacionais. Somos, para o Governo da República, na sua relação com o exterior, um exemplo. E desse ponto de vista as coisas têm funcionado muito bem, porque acho que há um capital de credibilidade que os Açores dão ao país e que o país precisa de ter um bom exemplo e sentimos que nós somos um bom exemplo de país, isso não tem dúvida, nos diversos contactos e nas diversas avaliações que são efetuadas, é isso que acontece.